Oiê, eu sou a Bia, estou aqui para mais um episódio do Cultura. Vamos lá? No episódio de hoje falarei sobre preconceito linguístico. Então, eu recomendo que você ouça o episódio completo e compartilhe nos stories. A gente realmente precisa colocar esse tema em pauta e fazer com que o máximo de pessoas ouça e aprenda. Preconceito linguístico é uma forma de discriminação social que consiste em julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica, seja oralmente ou por escrito. O parâmetro desse julgamento é a chamada norma culta. Quanto mais distante dela, mais criticado e rebaixado é a pessoa que está falando. Então, eu acredito que a maioria das pessoas já vivenciou uma situação, uma roda de amigos, em que uma das pessoas faz piada com sotaque, com a pronúncia, com a forma de se expressar de outra pessoa, né? E a rebaixa por isso. Eu acredito que todo mundo, ou a maioria, já tenha passado por uma situação dessa. É bem desconfortável e pode passar, sim, por como uma brincadeirinha boba, mas não. É, sim, um nível, né? É, sim, uma discriminação social à pessoa que está falando, né? A cultura da pessoa. Como eu disse no episódio anterior, o Brasil é um país rico em cultura e ele tem uma diversidade cultural gigante. Inclusive, se você não ouviu o episódio anterior, recomendo que vai ver, porque está muito legal e é um complemento desse episódio. Então, por conta dessa variação, né, a gente tem vários sotaques, modo de falar de cada região, né, que configura as diferenças geográficas. E existem variações socioculturais e situacionais. Então, é normal que a gente tenha essa variação em cada canto, de cada região, na verdade, do país, né? E é aceitável essas diferenças. O que não deve acontecer mesmo é a escolha de uma dessas variantes como a certa, né? Como a norma correta de ser dita, a forma certa, a forma inteligente, como superior às outras. Né? E considerar as outras sem prestígio, uma forma burra de conversar, uma forma burra de falar. Como essa língua correta é ensinada nas escolas, né, e nos centros de ensino, a gente pode imaginar como o preconceito vai muito além da língua. Né? Eu trouxe aqui trechos do livro do Marcos Bagno, Preconceito Linguístico, que é e como se faz, que é um livro, enfim, excelente. Eu recomendo para todos, inclusive você que está me ouvindo aqui, dá uma pesquisadinha no Google. O livro não é tão caro e é um livro que vale muito, muito a pena ler. Agora que eu comecei minha licenciatura em Ciências Sociais, foi quando eu conheci. Então, eu conheci ele na faculdade. E, realmente, é um livro indispensável para qualquer ser humano. Não é só para mim que está estudando Ciências Sociais, não é só para você que quer saber sobre o assunto, é para todo mundo que convive em sociedade, né? E nesse livro, Preconceito Linguístico, o Marcos Bagno, ele constata que no Brasil a discriminação e a exclusão em relação a negros, nordestinos, pobres e analfabetos são acentuadas, né? Para ele, meios de comunicação e a própria escola é responsável por disseminar e intensificar o preconceito linguístico, né? Quando valorizam principalmente a gramática normativa em relação à linguagem que a gente fala, né, no dia a dia. Então, ainda falando sobre o livro, o Marcos Bagno, ele traz 8 mitos sobre a língua portuguesa, mas eu vou citar apenas 3, para a gente desmistificar, né, e aprender mais sobre isso. E um deles é: a língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. E esse é um mito da língua única, que desconsidera, na verdade, a existência de variedades e diversidades linguísticas no país. O segundo português é muito difícil. Os estudantes, principalmente, utilizam essa afirmação falsa para se referir às regras da modalidade linguística aprendida na escola, e não o uso real, né, que fazem do português. Afinal, eles se comunicam usando essa língua, não é mesmo? E, por fim, o certo é falar assim, porque se escreve assim. É mais um mito, né, muito fácil de derrubar. Basta pensar em como a nossa fala do dia a dia é muito diferente.
e muito distante da escrita. E nem por isso ela é errada. Eu duvido que você fala exatamente como você escreve. É muito complicado. A gente está falando no dia a dia, a língua é viva. Não precisa dessa forma engessada de falar corretamente cada detalhe, pronunciando cada letra. Se você estuda inglês, você vai saber o que eu estou falando. No inglês mesmo, a gente não pronuncia todas as letras, né? O dia a dia é muito diferente do verbo to be que a gente aprende nas escolas. A língua é viva. É um erro muito grande acreditar que se a pessoa não fala da forma mais culta e da forma mais parecida possível com a escrita, seguindo todas as regras gramaticais, ela é uma pessoa inferior. Não, nada disso. A língua escrita é muito diferente da língua falada. E nem por isso a língua falada se torna errada. Um episódio de preconceito linguístico que foi, assim, em rede nacional e que a gente pôde ver, vivenciar, foi com a Juliette Freire, né? Que ganhou o BBB. E, na época, ela simplesmente sofreu preconceito linguístico em rede nacional. Tudo que ela falava, alguns participantes ali tiravam sarro, zoava a forma dela de se expressar, zombava, imitava a forma dela de pronunciar as palavras de forma a diminuir ela, né? E até corrigir ela. Não é assim que se fala, é assim, sabe? E é do meu jeito que se fala. E isso é um preconceito linguístico que a gente pôde presenciar. Na época, eu lembro que o Twitter bombou, a tag foi lá para cima falando sobre isso, então foi muito discutido. E foi muito positivo, de certa forma, porque levou mais pessoas a conhecer o preconceito linguístico e a entender que não é só uma brincadeira, não é só uma zoeirinha, né, saudável. Na verdade, não é nada disso. É bem preocupante e bem negativo. Então, para quebrar essa corrente, o Bagno ele propõe atacar 3 problemas básicos. Primeiro, alto índice de analfabetismo, pouco contato com a norma culta, na leitura e na escrita, mesmo para os alfabetizados, e a idealização de uma norma culta. Então, a partir do momento em que a gente reconhece que existe uma crise nesse setor, a gente tem mais autoestima linguística, né? E a gente sabe valorizar, por exemplo, a fala de habitantes da zona rural como uma variante. Não tem o certo e nem o errado. Então, essa mudança de atitude, né, vai se dando aos poucos com auxílios dos professores, né, e a tomada de consciência de cada brasileiro. Então, cabe a gente entender que não existe o certo e nem o errado. É uma variação linguística e que a gente tem que respeitar cada variação linguística. Você gostou do episódio? Avalie o podcast com as 5 estrelas. Eu te vejo na próxima semana. Até lá! Um beijo!